a Gleisi Hoffmann, que é líder, a ministra da Casa Civil, perdão, a ministra que discute essas questões do governo, de relações do governo, foi lá falar com o Mota. O chefe da Casa Civil também foi falar com o Mota. O Lula teve reunido com ele no final de semana. Parece que há uma tentativa de buscar algum acordo, mas parece que aumento de impostos, como mencionou o Saconato, que os empresários, e óbvio esses empresários falam com deputados e senadores, por esse caminho já não vai mais. O governo vai fazer o quê? Vai tirar da onde? Porque cortar não é muito a natureza dele. Reduzir a máquina, por exemplo, ninguém fala sobre isso. Onde é que o governo vai encontrar saída para isso? A questão não é encontrar saída, Pilto. O problema é a eleição. E continua a ser eleição, porque vamos pensar o seguinte. Nós estamos numa situação agora que o governo está desesperado por conta da queda de popularidade. Matematicamente, o Lula já não seria eleito por esse período do ano, pela popularidade que ele tem, comparativamente ao que a gente viu no passado. Inclusive, rodamos algumas regressões lá, utilizando a econometria que nós trabalhamos, a estatística, e matematicamente ele teria, por exemplo, chance de 15% de eleição hoje em dia. Isso bate um desespero, porque aí fica a busca incessante por recursos para conseguir alterar a faixa do imposto de renda para R$5.000. Esse que é o grande desespero. Daí que reside todo o desespero do governo. E como ele não tinha mais onde aumentar impostos, por conta até da reforma tributária, que trava alguns impostos nesse sentido, ele foi buscar em cima de um imposto que não é arrecadatório, ele é regulatório, que é o IOF. Então, você não pode utilizar um imposto regulatório... Que foi o mesmo botão do pânico que a Dilma usou lá atrás também. Exato, você não pode usar um imposto regulatório porque de vez em quando você vai precisar dele. O Banco Central, muitas vezes, se ele já está com o limite da utilização do instrumento, por exemplo, das taxas de juros e do compulsório, ele vai pedir para o governo alterar o compulsório. Porque é importante, de repente, você ter um aumento ou redução desse imposto de forma a regular o sistema. E aí você pode gerar todas as questões jurídicas envolvidas exatamente por utilizar esse expediente. E esse é um dos grandes problemas do governo agora, é o desespero pela questão eleitoral. E não há espaço nesse momento, porque de tudo que já tinha que subir de impostos, foram 24 impostos novos ou elevações desde que começou esse governo. É um a cada 37 dias. É muita coisa. E nós estamos tendo, obviamente, arrecadação recorde. Aí alguém me comentou no X, no antigo Twitter, olha aí, tá vendo? Tivemos superávit agora no primeiro trimestre. Eu falei, óbvio, o governo não conseguiu nem aprovar o orçamento, só estava em cima de gastos discricionários. Como é que ele vai, de alguma maneira, conseguir fazer os gastos que são necessários, a não ser as rubricas ultimamente necessárias? E o Congresso, inclusive, está falando de um expediente muito parecido ao dos Estados Unidos, que é o shutdown. Ou seja, o governo não tem dinheiro... O Hugo Mota citou essa expressão, Exato. Né? Que talvez isso fosse, vou usar as palavras do Hugo Mota aqui, necessário para todo mundo voltar para a casinha, ou seja, entender o papel de cada um. Exato. E nós estamos numa situação que, assim, as pessoas dizem, mas está todo mundo trabalhando, por que tem tanta reclamação contra o governo? As reclamações que existem contra o governo porque as pessoas estão tendo que trabalhar muito mais para comprar as mesmas coisas. Mas o IPCA mês passado foi mais baixo, a alimentação subiu menos. Sim, ela subiu menos. Não significa que a alimentação teve deflação e os preços se corrigiram para baixo. Os preços continuam altos. Ou seja, o patamar de preços vai sempre subindo numa escala, de repente ele diminui um pouco essa escala de alta, mas continua sendo alta. Ou seja, aquela parcela necessária para o trabalhador comprar a alimentação do mês, ela está comendo mais cada vez do orçamento. Então não adianta dizer que, porque a inflação agora está subindo menos, está tudo bem. É por isso que o Banco Central está super reticente, que essa semana, provavelmente, pode ser que tenha que subir 25 basis points os juros, 0,25 pontos percentuais, e ir para 15%. E isso é um resultado de parte dessa irresponsabilidade do governo, desse desespero eleitoral. Porque não tem outro motivo, Piotr. É um desespero eleitoral do governo para tentar arrancar dinheiro de algum lugar. E eu sempre digo dois fatores importantes. Você não discute meta de inflação quando a sua inflação está alta e você não discute mudança de tabela de imposto de renda quando você não está com o fiscal ajustado. Quando esses dois estão ajustados, se nós chegarmos lá na frente, a inflação estiver baixa, nós podemos sentar e falar assim, essa meta de inflação não foi legal, vamos repensar, vamos subir um pouco, porque senão o país fica muito travado.
Mesma coisa a tabela do IR. Estamos com superávit primário, está indo bem, 1% do PIB, 0,75% de PIB de superávit. Ótimo. Vamos repensar a tabela do IR? Mas não é o momento.